Podemos assentar, meus queridos. Quero justificar porque eu estava sentado ali, que eu estou com uma dor na perna aqui, mas eu vou conseguir pregar, em nome de Jesus. Muito bom estar aqui esta noite. Pastor Marcos Henrique não está porque final de ano, comércio, então ele fica até mais tarde na loja, então ele não consegue estar nesses cultos agora daqui para o final do ano. Amém, meus irmãos? Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Segundo livro de Reis, capítulo de número 4, verso de 1 ao 7. Segundo livro de Reis, capítulo de número 4. Amém, meus irmãos? Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor, querendo levar os meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Diga-me o que tem em casa. E ela respondeu: tua serva não tem nada, além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: vá pedir emprestadas vasilhas a todos os seus vizinhos, mas peça muitas. Depois entre na sua casa com os seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que for enchendo. Depois disso ela foi embora, fechou-se a casa com os seus filhos e começou a encher as vasilhas que lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: vá, venda o azeite e pague as suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Amém, queridos? Queridos, esta noite eu gostaria de colocar um título nesta mensagem, e o título é Crise, a escola de Deus para os seus escolhidos. Novamente, crise, a escola de Deus para os seus escolhidos. Segundo o nosso dicionário mais conhecido do Brasil, o dicionário Aurélio, a definição de crise é a seguinte: um momento perigoso ou difícil de uma evolução ou de um processo, de um período de desordem acompanhado de uma busca penosa por uma solução. Ou ainda, momento crítico ou decisivo, situação aflitiva, de aflição, conjuntura perigosa, situação anormal e grave, momento grave e decisivo. A bem verdade é que todos nós passamos por crises na nossa vida. A bem verdade é que depois que passa a nossa infância, começam os períodos de crise, adolescência, juventude e as demais crises até o final da nossa vida. Todos nós passamos esses momentos, mas a verdade é que poucos de nós sabemos lidar com isso. Poucos de nós sabemos entender que as crises são feitas para aperfeiçoamento da nossa vida. As crises são feitas para serem superadas, bem como as provas que nós passávamos na escola. Todos nós que já estudamos, ou ainda que as pessoas que estudam, sabem que as provas são feitas somente por uma coisa: para nos qualificar ou saber que estamos qualificados para passarmos para a próxima fase da nossa vida. Poucos sabem lidar com essa situação, como eu disse, e confiar em Deus, e confiar que Deus pode fazer um milagre. Olha que a Bíblia nos diz, Tiago, sobre a fé e perseverança. Meus irmãos,
considerem como um grande motivo de alegria o fato de passarem por diversas provações. Fala isso para um homem natural. Fala isso para uma pessoa que não entende Deus, para uma pessoa que não serve a Deus. Olha, tem um motivo de grande alegria, tem um motivo de êxtase, de gozo, de satisfação, quando você estiver passando por um problema. Ele vai olhar para a gente e vai falar, é doido, é maluco da cabeça. Mas é isso o que Tiago diz para nós. Irmãos, tem de motivo de grande alegria, quando passares por grandes provações, e não fala pequenas, grandes provações. Por quê? Ele explica. Porque vocês sabem, ou deveríamos saber, que a prova da nossa fé produz perseverança. O que Tiago está dizendo aqui? A prova da nossa fé. O que é fé? Firme fundamento daquilo que eu não enxergo, mas que eu acredito. Ou seja, o firme fundamento do que você não vê, mas você sabe que Deus está cuidando de você, você sabe que Deus está pelejando por você. Isso vai fazer você ter uma esperança, uma alegria. Isso é ser cristão, isso é andar com Deus. Saber que nos momentos de adversidade, em que nós não conseguimos entender o que está acontecendo, Deus está cuidando de nós nos momentos de angústia, nos momentos de sofrimento. O sofrimento não vem para a vida do crente, Deus não tem prazer que você sofra, mas Deus tem prazer que você entenda que toda prova, que toda luta, que toda adversidade, que todo desemprego, que toda saúde ruim, que tudo aquilo que nós projetamos e não dá certo, que tudo aquilo que nós temos no nosso coração muitas vezes não dá certo, nós temos que ter confiança em Deus, sabendo que muitas vezes o nosso coração é enganoso, que o nosso coração traça metas aparentemente boas, mas o que Deus tem para a gente lá na frente é diferente. Eu vou dizer de novo, porque meu coração se encheu de alegria. O que Deus tem para a gente, irmão Tomás, é diferente. O que Deus tem para a gente é maior. A nossa breve e momentânea tribulação não há de se comparar com a glória que nos há de ser revelada. Dá para entender um trem desse, irmão? É muito difícil. Enquanto a teologia da prosperidade domina o planeta, nós estamos falando aqui esta noite, que quando você passar por lutas, que quando você passar por adversidades, que quando o teu amigo te abandonar, que quando o teu amigo cortar a volta de você, que quando as pessoas olharem para você e não tem prazer em conversar com você, você tem que ter alegria. Tiago então diz isso. E o que eu fico a pensar aqui no esboço que eu escrevi é: quantos de nós conseguimos nos alegrar em meio às provações? Irmãos, isso nos mostra muito que tipo de pessoas nós somos. Vou falar de novo. Quantos conseguem se alegrar em meio às provações? Mas o Espírito Santo de Deus está falando conosco esta noite. Tende motivo de gozo e alegria quando passares por várias provações. Isso significa que Deus te colocará em um novo patamar. É isso aí, irmão, e acabou. Não tem conversa. É Bíblia e acabou. Isso significa que se você for aprovado, passará por uma nova fase. Não significa que os problemas irão embora, de maneira alguma. Poderão vir até problemas maiores, mas significa o quê? Que Deus está fazendo você se movimentar na fé. Pare para pensar, quem nós éramos quando aceitamos Jesus e o que Deus fez na nossa vida e nos ensinou na caminhada da fé. Muita coisa. Quantas coisas nós não suportaríamos e agora nós suportamos. Quantos testemunhos nós temos para contar, quantas coisas nós temos para dizer. Vou te dar um exemplo. Hoje é dia 5 de dezembro, é dia 5 hoje, né? Dia 1º de dezembro. Fez 14 anos que nós perdemos um filho, eu e minha esposa. Ele nasceu, depois de 2 horas ele morreu. A Neia não pôde ir no funeral do bebê, eu fiz o funeral sozinho. Com a família, não quero aqui de maneira nenhuma, de verdade,
tentar trazer nenhum emocionalismo. Estou querendo dizer para você o que Deus faz. Naquele momento eu não entendi nada e muitos anos eu passei sem entender. Fiz o funeral do bebê, a Néia não chegou nem a conhecer o rosto do bebê, só chegou a conhecer na hora que nasceu, os médicos já levaram correndo, porque ele nasceu sem os rins. Fizemos o funeral, enterrei o bebê, amém. Depois de alguns anos, uma pessoa que se aproximou muito de mim, na cidade de Guaratinguetá, onde nós congregávamos, ele teve o filho dele com uma anomalia, e o filho dele durou quase 1 ano, e o menininho morreu. Aonde ele veio? Porque eu era bom? Não, mas eu já tinha passado aquilo. Esses dias ele disse para mim: Tasca, se você não tivesse me aconselhado, eu ia me jogar na frente de um carro. O que eu estou querendo dizer com isso? Uma coisa você pode ficar sossegado: Deus não vai te dar um problema maior do que você não possa suportar. Isso é certeza, está escrito na Bíblia. Se está escrito, e acabou. Segundo, o poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza. Ou seja, quantos vierem com essa situação, já foi mais de um, eu vou poder dizer: eu passei por isso, o Espírito Santo me ajudou e vai te ajudar também. Da mesma maneira de outros problemas, o que eu estou querendo dizer, que não é um jargão de pregador, é uma experiência com Deus. A luta não vai te matar, a luta vai te fortalecer. Irmãos, a luta vai te fortalecer. Demorou tanto para você dar um glória a Deus aí. Esta provação, esta luta, essa angústia, essa porta fechada, ela não vai te matar, ela vai te fortalecer. Deus está no comando. E quando nós não compreendemos o que fazer quando eu não entendo e não sei o que fazer, eu te explico: vai para o joelho, fecha o quarto, porta do quarto, e vai orar a Deus. Chorar, gemer, bater na parede, faz qualquer coisa, mas faz não para o pastor, faz para Deus. Explica para Ele, só Ele pode te ajudar. A primeira pergunta então é: o que nós conseguimos nos alegrar no meio das provações? Segunda pergunta: quantos de nós pedimos o quê? Sabedoria para Deus para lidar com o problema? Nós queremos que os problemas sejam resolvidos, queremos que os problemas acabem, ao invés de pedirmos o quê? Deus, me dá sabedoria para lidar com isso. Deus, me dá sabedoria com as coisas que eu não consigo compreender, mas eu preciso superar. Terceiro, quantos de nós vamos até a fonte correta? Quais as fontes que nós estamos bebendo? Da onde nós estamos buscando força? Qual é a fonte que nós estamos bebendo água para conseguir superar a dificuldade? Da onde vem a nossa força? Da onde vem a nossa força, a nossa resiliência, a nossa força de recomeçar? Se você estiver bebendo da água errada, vai dar ruim. Se você estiver bebendo da fonte amarga, vai dar ruim. Mas se você estiver bebendo desta fonte aqui, ó, eu tenho uma palavra de Deus para você esta noite: vai dar tudo certo para a glória de Deus. Vamos então entrar no texto. Imagine o contexto da situação. A Bíblia diz que esta mulher era serva de Deus e que seu esposo era quem? Era um servo de Eliseu. Provavelmente ele era então da escola dos profetas. Eliseu tinha uma escola de profetas, a qual, se não me engano, tinha herdado de Elias. Isso mesmo, pastor? Ele tinha então uma escola de profetas. Enfim, este homem servia a obra de Deus. Era alguém que cultuava o Senhor. Era alguém que estava entregue à vontade de Deus, à busca de Deus. Mas, enquanto ele estava vivo ainda, o que aconteceu? Ele não vigiou e contraiu algumas dívidas. Ele estava endividado. Ele fica doente. E o que fazer numa situação dessa? A situação está descontrolada, irmão Josias. Mas a Bíblia diz que para piorar a situação, agora ele morre.
Imagina, endividado, arrimo da família, e agora ele morre. Certo dia, uma mulher dos discípulos do profeta foi falar com Eliseu. Meu marido, o teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. A primeira coisa que aquela mulher faz é procurar na fonte correta. Ela poderia ter procurado outras soluções, como nós, crentes do atual século, muitas vezes procuramos em outros lugares. Procuramos em soluções que nós achamos que nós podemos realizar. Mas, irmão, todo o poder só vem de Deus. Todo o poder e toda a direção correta só vem de Deus. Por isso, esta noite, em nome de Jesus, se você está com um problema insolúvel, se você está com uma dificuldade, eu estou te dando a receita pela palavra de Deus e como profeta do Senhor sobre a tua vida, para te dizer: busque na fonte correta, busque a direção de Deus, porque na direção de Deus você não corre o risco de errar. Oh, glória a Deus! Então, ela procura na fonte correta, primeira coisa linda. E ela diz: mas agora veio o credor que está querendo levar quem? Os meus filhos para serem escravos. Se ela não podia pagar a conta, naquela época não tinha SPC, não tinha Serasa, não tinha nenhuma maneira de executar o título, não tinha nenhum jeito. Então, o que você tem? Eu não tenho nada, então vou pegar os seus 2 filhos e eles vão ser escravos. Para pensar, perdeu o marido, perdeu o arrimo, perdeu o servo de Deus, perdeu a referência, perdeu o seu esposo, a qual ela tinha um plano de estar com ele até mais. Ninguém casa sabendo ou querendo que o marido ou que a esposa morra cedo. E agora o que acontece? Acontece que tudo acabou, e o inimigo agora, melhor dizendo, a pessoa agora, o credor, com o direito que tinha, vem buscar. E ela vai até a fonte correta. Você não está aqui esta noite à toa, você não está me assistindo aqui esta noite à toa. Você está na fonte correta. Deus vai te dar livramento, Deus irá te socorrer, Deus irá mudar a sua história em nome de Jesus. Interessante é que Eliseu olha para ela e fala: como eu posso te ajudar? Eliseu sabia, claro que sabia, mas como é que eu posso te ajudar? Deus está perguntando para nós esta noite: como eu posso te ajudar? O que você quer? Mas Deus não sabe, pastor, sabe, mas a palavra, vamos debaixo da palavra: como eu posso te ajudar? Aí, logo após a pergunta, ele faz outra pergunta: diga-me uma coisa, o que é que você tem na sua casa? O que você tem na sua casa? A pergunta de Deus para nós esta noite é: o que é que você tem dentro da sua casa? Talvez você veio derrotado, talvez você está me assistindo e está derrotado, achando que o ano de 2009 acabou e que todos os planos que você fez lá em janeiro deu todos errados. Deu nada, tudo está no controle de Deus. Deu nada, está tudo no controle do Senhor. O que você tem? E ela diz: eu tenho um pouquinho de azeite. Então ele fala: tá bom, você vai então para os seus vizinhos e você vai pedir vasilhas emprestadas. Você vai até os seus vizinhos e vai buscar o quê? Vasilhas. Por quê? Porque irei fazer algo na tua vida. Vamos lá então, preciso correr aqui. Eu tenho 6 tópicos. Primeiro, problemas são meios que Deus usa para nós crescermos. Vou dizer de novo o primeiro tópico. Problemas são meios que Deus usa para crescermos. É no momento de crise, é que nós deixamos de ser bebês na fé. Nós amadurecemos. Esse versículo, certo dia, a mulher do filho do profeta disse a Eliseu: o teu servo, o meu marido morreu. Ele quer dizer o quê?
que ela passava por uma crise financeira muito grave. Quando ele morreu, a esposa herdou as dívidas, como eu já disse. Mas Deus queria fazer o impossível no meio das impossibilidades. Quais são as suas impossibilidades? Por que você veio na igreja hoje? O que é que você veio fazer aqui hoje? É claro que, em primeiro lugar, nós viemos na igreja e vamos todos os cultos e participamos de todos os cultos, primeiro de tudo, ou deveríamos o quê? Para adorar a Deus independentemente de qualquer coisa. Segundo, o milagre depende da nossa entrega a Deus. Eliseu perguntou como eu posso ajudá-la, e pergunta, o que é que você tem na sua casa? E ela disse, a tua serva não tem nada a não ser uma vasilha de azeite. Para operar um milagre em nossas vidas, Deus não precisa de muita coisa. Assim como o Senhor livrou aquela família da crise através de uma simples vasilha com um pouquinho de azeite, Ele pode fazer o mesmo por mim e por você esta noite. Basta você entregar a Ele tudo e confiar a Ele tudo. O pouco com Deus se torna muito. Tanto é verdade que Jesus, apenas com 5 pães e 2 peixinhos, alimentou milhares de pessoas. Irmãos, a grande verdade é que nós precisamos parar de caminhar com os olhos da carne. A grande verdade é que nós precisamos enxergar as coisas de Deus. A Bíblia diz que o Espírito milita contra a carne, ou seja, constantemente nós somos afrontados, o nosso eu, os nossos pensamentos, com a espiritualidade que deveria e que deve estar em nós. Significando que 24 horas por dia nós temos uma luta. Quem é que nunca recebeu uma mensagem lá da pergunta, qual é maior na sua vida, o lobo ou o cordeiro? E aí a resposta é, depende, qual você alimenta mais. Então, nós temos uma luta 24 horas, irmã Cristina, com o nosso próprio ego, querendo dar as nossas visões para as coisas, querendo fazer do nosso jeito. Não é do nosso jeito, é do jeito de Deus. Era do nosso jeito quando nós não o conhecíamos, mas Ele nos comprou com sangue precioso lá na cruz do Calvário, e se comprou, nós não somos mais propriedades nossas, nós somos propriedade dEle, e se nós somos propriedade dEle, nós estamos livres para estar com Ele na sua vontade. Não deixa o lobo crescer, deixa o cordeiro. Terceiro, Deus pode usar pessoas para nos abençoar. Versículo de número 3. Então disse o profeta Eliseu, vá pedir emprestadas vasilhas de todos os seus vizinhos. A Bíblia conta que para sair da crise, aquela viúva teve que pegar vasilhas emprestadas de seu vizinho. Agora imagine se ela não tivesse um bom relacionamento com eles. Imagine se na hora de fechar o portão, abrir o portão, colocar o lixo lá fora, na hora de sair para a igreja, cara fechada, cara sisuda, não cumprimenta ninguém porque eu sou santo, porque eu sou crente, tal, acabou. Na hora de pedir a vasilha, era o primeiro a fechar a porta. Não, que vasilha, que nada. É ruim, hein? Vasilha não. Não quero, você não me cumprimenta, você não olha para mim. Você imagina se não tivesse harmonia entre os vizinhos. Os vizinhos estavam vendo o que estava acontecendo. Os vizinhos provavelmente foram no funeral daquele homem. O vizinho sabia do contexto, com certeza o vizinho estava olhando a situação e falando, quero ver se o Deus que ela serve pode fazer alguma coisa por ela, agora já que levou o seu marido. Irmão, tem muita gente olhando para ver o que a gente vai fazer. Tem muita gente olhando para ver a nossa reação. A pergunta do Espírito Santo para nós é, qual será a nossa reação?
A nossa reação será para a glória de Deus ou será para a nossa glória? Se for para a nossa glória, fica ali mesmo. Mas se for para a glória de Deus, Deus prepara coisas melhores para nós. Aleluia. Quem está entendendo pode dizer amém. Imagina só se ela não conversasse com ninguém. Dificilmente aquela mulher conseguiria as vasilhas o suficiente para coletar o azeite necessário para pagar as dívidas do marido. Paulo disse: se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Romanos 12, 18. Então, para que um milagre aconteça em sua vida e na minha vida, Deus pode fazer você depender de outra pessoa. Depender de fulano, não, vai nessa. Depender daquele ali, não, de jeito nenhum. A especialidade de Deus é quebrar o nosso ego. Por quê? Explico por quê. Porque Deus quer a gente quebradinho. Porque se nós estivermos quebradinhos e totalmente dependentes de Deus, aí sim nós podemos servir para alguma coisa para Deus. Porque nós somos trapo. Se Deus fizer assim, acabou. Deus nem precisa, é só um jeito para a gente entender. Nós estamos aqui pela misericórdia de Deus. Nós estamos aqui porque Deus nos planejou. Estamos aqui porque Ele nos escolheu. E antes de você nascer, sabia que você estaria aqui esta noite. Dá para entender um negócio assim? Deus é atemporal. Deus é sobrenatural. Por isso que muitas coisas que Deus faz, a gente não consegue entender. Por quê? Porque está além do nosso entendimento. Está além do que nós podemos entender. Uma vez eu briguei com Deus, assim, brigando no jeito de falar também. É só para você entender, de uma maneira coloquial. Deus, eu queria tanto pregar como fulano de tal. Falei mesmo, começando a pregar, faz uns 10 anos atrás, 15 anos atrás. Eu queria pregar igual tal. Irmão, vocês não acreditam o que aconteceu. Eu estava orando em determinado lugar, vou falar, num monte orando. Eu nunca tinha visto, mas de repente veio um camarada orando no meio do escuro. Aí veio. Acho que você lembra disso aí, né? E aí ele veio, um senhorzinho bem simplesinho, veio, chegou bem pertinho de mim e falou assim, eu havia falado para Deus em secreto, falou, não tente ser igual a ele, porque eu te fiz desse jeito. Deus te fez desse jeito. Deus vai te quebrar, te moldar, Deus vai fazer o que quiser com você desse jeito. Aí, irmão, nunca mais eu me atrevi a falar um negócio desse para Deus. Desse jeito. Talvez, se fosse qualquer outra pessoa, não queria depender deles. Mas após muitas orações, eu descobri que Deus estava usando para me abençoar, ou seja, os vizinhos, o Paulo dizendo, perdão, vou ler de novo lá no começo do versículo, Romanos 12, 8. Então, para que o milagre, o versículo, se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos e santificação, com todos os homens. Então, para que o milagre aconteça em sua vida, Deus pode fazer que você dependa de outras pessoas. Eu me lembro que durante muitos anos, eu quis ser independente, financeiramente, dos amigos, pois não queria depender deles. Mas após muito tempo e muito sofrimento, eu descobri que Deus estava usando outras pessoas para abençoar a minha vida e que eu estava errado nisso. Quarto, o tamanho do milagre é proporcional ao tamanho da nossa fé. O versículo de número 3, a parte B, o profeta fala assim, mas peça poucas vasilhas. Não, peça muitas vasilhas. Deus poderia simplesmente entregar a bênção àquela família para que ela saísse da crise. Poderia ser de uma maneira muito fácil, como nós queremos, do nosso jeito. Deus podia, dar um estralo e de repente está tudo resolvido. A porta está aberta, os relacionamentos foram consertados, tudo está certinho. Não é assim que acontece. Mas, ele fala então que ele queria que aquele povo, que aquela mulher pedisse vasilhas, olhasse no olho dos vizinhos
peça muita, vai lá e pede. Ele queria provar a fé daquela mulher. Ele queria saber se ela realmente acreditasse que o número de vasilhas seria proporcional ao tamanho do seu milagre realizado. Imagine comigo, irmãos, olha aqui para mim, por favor. Imagine comigo, aquela sala cheia de vasilhas. Vamos voltar para os olhos naturais de novo. Ela tinha, quem sabe, uma vasilha com um pouquinho só de azeite, um pouco de azeite, só um pouquinho. E agora, na sala da casa dela, deveria ter mais de 20 vasilhas grandes. Explicar isso para uma pessoa que não tem fé é impossível. Explicar isso para uma pessoa que não conhece a Deus e que nunca teve uma experiência com Deus, ele vai dizer história da carochinha, vai dizer mentira. Mas ela acreditou porque ela sabia quem era Eliseu. Deixa eu dizer uma coisa para você, Deus sabe quem você é. Vou dizer de novo, Deus sabe quem você é. Pastor, mas eu sou falho, olha, eu tenho tanto defeito. Deus sabe disso. Ou não sabe? Mas Ele sabe também que se você buscar estar no centro da vontade dEle, Ele pode te usar para grandes coisas e maravilhosas coisas. Existem lugares que eu, simplesmente pela carteirinha de pastor, não posso entrar. Simplesmente pelo título de pastor, não posso entrar. Mas Deus já te colocou lá. Dizer de novo. Quando eu falo dizer de novo, irmão, eu não estou chamando ninguém de ignorante. É porque o meu coração dá uma ardidinha, o Espírito Santo fala de novo. Não tem nada a ver, entendeu? Não interpreta mal, não. Tem lugar que eu não consigo entrar. E muitas vezes você fica perguntando, Deus, por que eu estou aqui ainda? Deus, por que eu estou aqui ainda? E Deus diz para você a resposta, é porque eu quero te usar naquele lugar. Porque eu quero te usar naquele lugar. Você está entendendo? Diga amém. Quero te usar no ponto de ônibus. Deus, tanta gente com carro por aí, eu não tenho dinheiro para botar gasolina. Deus, por que eu ando de... Deus quer te usar lá no ponto de ônibus. Deus, por que eu estou sofrendo tanta humilhação e estou aqui? Deus, por que eu ainda não mudei de casa? Deus, ei, Deus ainda quer te usar lá. Oh, glória a Deus! E agora a sala está cheia de vasilhas. Mas existe uma orientação. E qual era a orientação? Fecha a porta. Os vizinhos vão ver que você pegou vasilha, mas os vizinhos não vão saber como Deus vai multiplicar as coisas na tua vida. Uma coisa é doar a vasilha, emprestar a vasilha. Outra coisa é saber o mistério que Deus tem na tua vida. Vou dizer de novo, oh, glória a Deus. Uma coisa é emprestar a vasilha, uma coisa é olhar para você e falar, ali está um servo de Deus, ali está uma serva de Deus. Outra coisa é saber o que Deus está operando na tua vida e ver o milagre que Deus vai realizar na vida dos teus filhos, na vida da tua casa, em todos que te cercam através da tua vida, porque a partir desta noite, tome posse desta palavra, a partir desta noite, Deus fará correr um manancial de águas vivas na tua casa, na tua família. Tudo vai mudar, o que estava torto vai endireitar, o que não te agradava vai entrar no centro da vontade de Deus. Deus é Deus de mudança, e tem uma coisa, Deus não é injusto, Deus é justo, e se Ele é justo, Ele está vendo que você está assistindo esse culto, e vai operar um milagre na tua vida, em nome de Jesus. Oh, glória a Deus! Bendito é o nome do Senhor. Quinto, a fonte do milagre é inesgotável. Entenda uma coisa, irmãos, por favor. É claro que a maioria já sabe, mas entenda que da onde vem a fonte de bênçãos e de promessas e de tudo de Deus, essa fonte não seca. A fonte não seca, pastor Jeremias, ela está sempre lá disponível. Ela está sempre aberta. A fonte está sempre, para sempre que você tiver sede, você pode ir lá beber água. Essa fonte é inesgotável. Quando todas as vasilhas estavam cheias,
Ela disse a um dos seus filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. E o azeite parou de correr. Mas não engane você não, que o azeite parou e o azeite deu só para pagar a dívida. Não. Deus sabe dosar as coisas. Deus não é exagerado. Deus não é mesquinho. Quando Deus dá na dosagem certa. Quando Deus dá o que você realmente precisa. Quando Deus dá para mudar a tua vida de uma vez por todas. Quando Deus dá, Ele dá para mudar a sua história de uma vez por todas. Deus não olha para mim e para você e fala, vamos supor, quantas vezes nós já fizemos em alguma situação da nossa vida, eu vou fazer aquilo lá, mas vou fazer porque não tem opção. Vou fazer porque já me falou tanto. Vou fazer por obrigação. Deus não faz nada por obrigação. Deus não faz nada por obrigação. Tudo o que Deus faz é o que está escrito em sua palavra. E se está escrito na tua palavra, Ele já sabia que iria usar na tua vida. Então vamos voltar aqui. O contexto da vida de Eliseu, só voltando um pouquinho, o contexto da vida de Eliseu faz aquilo com aquela mulher, porque Eliseu já tinha tido uma escola. Eliseu já tinha aprendido com Elias. A ponto de quando Elias olha para Elias, Elias olha para Eliseu e fala assim, camarada, Deus me falou que vai me levar. Agora você tem sido tão fiel na minha vida e você pode pedir o que você quiser. Imagina uma situação dessa. Você sabe alguém que tem autoridade de Deus, você sabe alguém que é um servo de Deus autêntico, e ele fala, eu vou orar por você, e Deus falou comigo que vai conceder o que você pedir, porque Deus tem ouvido a sua oração. Imagina esse contexto aí. E você sabe que você vai receber. Aquele homem poderia pedir qualquer coisa, estou falando do profeta que profetizou sobre a vida dessa mulher. Ele poderia pedir qualquer coisa para o seu mestre, mas ele não pede qualquer coisa. Ele olha para Elias e diz, eu quero porção dobrada do teu espírito. Ele havia aprendido, ele havia assimilado, que se ele estiver em Deus e que Deus estivesse nele, ele pediria qualquer coisa e Deus o concederia. Você entendeu, irmão? Se você estiver em Deus e Deus estiver em você, você não vai pensar em coisas para o seu umbigo, você não vai pedir coisas para o seu ego, porque Deus está em você, porque o Espírito de Deus está em você, e o Espírito de Deus estando em você, você vai saber pedir de acordo com a santidade de Deus, algo que não ferirá a santidade de Deus na sua vida. Olha para o teu irmão, dá um sorriso para ele, está entendendo? Simples assim. Se estiveres em mim e as minhas palavras em vós, pode pedir o que você quiser. É porque Deus sabia que se você estivesse na palavra, você não ia pedir baboseira. Você ia pedir só coisa para a glória de Deus. Eliseu sabia disso. Eliseu tinha um bom professor. Eliseu aprendeu a lição, tanto que quando ele morre, já morto, os ossos deles foram jogados na sepultura, a sepultura foi aberta, não deu para enterrar correndo, porque havia uma batalha, e quando ele já estava morto, um soldado cai, joga um soldado morto, ele cai na cova, e o soldado ressuscita. Milagre em dobro, certinho. Porque muitos poderiam falar, não foi uma unção dobrada porque faltou milagre, faltou nada. A promessa de Deus, quando vem para a sua vida, ela vem completa. A promessa de Deus, quando vem para a tua vida, ela vem na plenitude da palavra de Deus. Ela não volta vazia, antes ela faz o que lhe apraz. Então, vou ler aqui rapidinho, por favor.
Os problemas são os meios que Deus usa para crescermos. Segundo, o milagre depende da nossa entrega a Deus. Terceiro, Deus pode usar as pessoas para nos abençoar. E quantas pessoas Deus usou para me abençoar? Quantas, irmãos? Se eu for sentar aqui para falar com vocês, eu vou ficar 4, 5 dias falando. Um dia eu precisei de uma cesta básica e do nada apareceu uma compra enorme em casa. Posso falar isso para você de boca cheia. Um dia eu estava desempregado, 17 dias para casar, e um irmão da igreja foi lá: eu vou te arrumar um emprego, Marquinho. E eu fui trabalhar e trabalhei mais de 2 anos na Singer. Por quê? Porque Deus abriu a porta. Quarto, o tamanho do milagre é proporcional ao tamanho da nossa fé. Quinto, a fonte do milagre é inesgotável. O azeite só parou quando acabaram as vasilhas. Voltando lá rapidinho para a porta. Então ele fecha a porta. Quando aquela mulher fecha a porta, é uma orientação de Deus, sim ou não? De Deus, fecha a porta, porque eu querer realizar aqui dentro é algo lindo e maravilhoso, algo poderoso, e algo que é para a sua família, algo que é para a sua casa, honra de Deus para a sua vida. Azeite significa o quê? Unção. Azeite significa o quê? Provisão. Vou dizer de novo, azeite significa unção de Deus. Você consegue enxergar um crente sem unção de Deus? Você consegue viver um dia só sem a unção de Deus? Você consegue sobreviver depois de aceitar Jesus, sentir Deus falando contigo? Você consegue sobreviver sem a unção de Deus? Muito difícil. É isso que acontece com as pessoas quando se afastam de Deus. E fica aquele buraco enorme dentro deles, e eles não conseguem preencher. Aí vai para a cerveja, aí vai para a pinga, aí vai para a droga, aí vai para isso. Quando viu, um abismo chamou outro abismo. A única coisa que conseguiu preencher o vazio do meu coração não foi a droga, não foi a maconha, não foi a cocaína, não foi o crack, não foi o roubo, não foi o assalto, não foi nada dessas coisas que você conhece. A única coisa que conseguiu preencher o meu coração é quando eu estava todo moído, quebradinho da Silva, foi algo chamado Espírito Santo de Deus, que arrancou tudo aquilo que eu estava sentindo e me trouxe paz. Mas é paz de verdade, algo que nós não conseguimos explicar para um pecador. E quando eu falo pecador, é alguém que não está na presença de Deus, porque todos nós somos pecadores, mas somos justificados por Deus. A única coisa, eu falo de mim, experiência, a única coisa que conseguiu arrancar aquele negócio ruim, foi o Espírito Santo de Deus, naquele dia que eu dobrei o meu joelho naquela oficina mecânica. Então fecha a porta, então as vasilhas são cheias. Depois de todas as vasilhas que estavam cheias de azeite, a viúva foi até o profeta Eliseu. Ela não ficou parada, apenas contemplando o milagre. Em seguida, ela seguiu as ordens do homem de Deus e foi fazer o quê? Vender o azeite. Porque a ordem é: você vai, você vende o azeite e paga todas as suas dívidas. Não foi para isso que ela pediu ajuda? Foi para que o filho dela não fosse raptado ou levado de escravo. Irmão, você já parou para pensar que catástrofe seria na vida daquela mulher se ela havia perdido os seus filhos? Perdeu o esposo e agora a vida dela saiu de giro. A vida dela foi deslocada e agora ela estaria sozinha, viúva e sem os filhos, ou seja, estava agora dependendo de esmolas. Dependente totalmente. Mas Deus, com o seu poder e misericórdia, entrou com providência. Esta noite eu quero profetizar sobre a tua vida em nome de Jesus. Deus vai entrar com providência. A providência de Deus não falha. A providência de Deus é eficaz. A providência de Deus funciona. Espero muito que você esteja entendendo o que eu estou pregando aqui. Muito, muito mesmo.
Então ela segue as ordens do homem e vai vender o azeite. O que nós vemos nisso? Um grande exemplo de obediência à palavra de Deus. Quer ser próspero? Quer mudar a sua história? Quer mudar a tua vida? Quer mudar a sua trajetória? Volte a obedecer às orientações de Deus. Volte a obedecer o que Deus tem para a tua vida. Mesmo que tudo pareça confuso, obedeça ao que Deus fala. Mesmo que tudo pareça escuro, mais vale obedecer a Deus do que sacrificar. Obedeça a Deus. As vasilhas não se venderiam sozinhas. A mulher e seus filhos tiveram que bater de porta em porta para vender aquele óleo. O fruto dessa atitude foi o dinheiro que quitou as dívidas daquela família e livrou os filhos da escravidão. Por isso, se você estiver em crise esta noite, peça sabedoria a Deus, para que possa enxergar o melhor caminho de fazer a sua parte. Algo que é importantíssimo na vida do crente é saber entender o que Deus está falando e saber o que Deus quer fazer, falar e agir. Irmãos, nós não devemos estar atentos com os pormenores do culto, nós devemos estar atentos com o que Deus está falando conosco. Devemos estar atentos ao que Deus quer fazer, porque em todo o culto Deus está falando, é no louvor Deus está falando, é na palavra Deus está falando. Neste dia, Deus mudou, com toda certeza, uma desgraça, com toda certeza, um momento de crise. Deus olhou lá do alto céu e falou: não. Satanás falou sim, Deus falou não, mas a crise é um momento em que nós entendemos que a escola de Deus para todos nós é o momento da adversidade. E muitas vezes a adversidade acontece para quem está todo dia dentro da igreja. Esse é o maior problema, porque nós não estamos acostumados com isso. Porque nós achamos que se nós somos pastores, obreiros, evangelistas, diáconos, nós temos que estar imunes. Se nós viemos do ciclo de oração, se nós tocamos, se nós cantamos, nós estamos imunes. Ninguém está imune a problemas e a dificuldades, mas saiba de uma coisa: quanto mais você estiver na dependência e servindo ao Senhor, mais Deus irá te honrar nesta terra, mais Deus irá entrar com providência na tua vida. Porque nós podemos falar igual Davi: Senhor, o ímpio prospera, Senhor, fulano de tal, que ele vai de qualquer jeito, faz coisa errada, faz isso e faz aquilo. Olha aqui para mim, Deus está vendo tudo, irmão. Deus não está vendo tudo, não? Deus não sabe quem você é, não? Deus não sabe quem usa de má fé com a gente? Deus não sabe quem frita a gente no WhatsApp? Deus não sabe quem cochicha? Deus sabe de tudo. Descansa em Deus. Descansa no Senhor. Deus é justo. Um dos atributos de Deus é justiça. E se os atributos de Deus é justiça, isso nos mostra que nós devemos descansar em Deus, porque o juiz dessa terra pode ser injusto, o juiz dessa terra pode ser corrompido, mas o nosso Deus jamais será corrompido. O nosso Deus jamais será enganado. O nosso Deus, muitas vezes, nós não conseguimos ver as conversas nos corredores, mas o nosso Deus vê tudo. E tem mais, Deus coloca em balança fiel. Ou não? Deus coloca em balança fiel. Você vai vencer essa crise. Você vai sair de cabeça erguida.
Você vai dizer, como Miriam cantou depois que passou o mar vermelho: só o Senhor é Deus. E o interessante é que Miriam já era senhorinha, já era bem velhinha, e ela não olhou nenhuma circunstância, pegou lá o pandeiro e saiu dançando: só o Senhor é Deus. Isso nos mostra que nós devemos ser gratos ao milagre que Deus fará em nossa vida esta noite. Que quando acontecer, você vai dizer: verdadeiramente o Senhor falou comigo naquela quinta-feira, verdadeiramente o Senhor entrou na minha casa, mudou a minha história, mudou minha família, mudou meu casamento, mudou meu relacionamento em casa, mudou meu relacionamento, abriu as portas para mim. O prazer de Deus é ver você bem. Como eu já disse aqui, a crise não é para te matar, é para que você saia forte dela, é que você entre mamando leitinho e saia dela comendo uma feijoada, dando glória a Deus, fortalecido. Então, a partir de hoje, quando o problema vier, quando a luta bater, quando os problemas virem, as adversidades nos assolarem, que o nosso comportamento mude, como no culto que nós tivemos quinta-feira passada, culto abençoado, que nós tivemos quinta-feira passada. Devemos ser gratos em todos os momentos. Essa mulher sabia o que fazer, a partir de hoje nós sabemos o que fazer. Talvez você já ouviu tantas pessoas pregarem, eu também já preguei de diversas maneiras essa mensagem, mas hoje Deus falou para a gente: crise é a escola de Deus para os escolhidos. E não é para sempre, ela passa. A crise tem que passar. A crise vai passar. Os problemas irão passar. Essa angústia vai passar. Essa falta de saber para onde ir vai passar. Porque muitas vezes nós pedimos: Senhor, fala comigo, me ajuda. Porque a pior coisa para alguém que crê em Deus, que serve a Deus, é não saber o rumo que tomar, não saber a direção para ir. Mas Deus esta noite nos está levando para a direção do milagre, para a direção da multiplicação. Não importa o tanto de azeite, importa que esse azeite está dentro de você esta noite. Não importa, importa que Deus está mexendo, trabalhando. Entenda uma coisa, eu encerro agora, entenda uma coisa: Deus não é como eu e você, precisa bater uma lata vazia e dizer: estou trabalhando, não. Deus trabalha no silêncio. E uma coisa eu tenho certeza absoluta, como servo de Deus, Deus está trabalhando em nossa vida esta noite. E você vai testificar e vai dizer: verdadeiramente Deus falou comigo. Se coloque de pé em nome de Jesus, por favor. Feche os teus olhos. Senhor, quantos de nós estamos passando por crises? Crises que nem sequer podemos falar para o nosso cônjuge, Senhor. Crises existenciais. Crises que nós nem sabemos de onde vem e para onde vai, Senhor. Perguntas, pensamentos, dificuldades que não tínhamos e agora temos com nós mesmos, Senhor. Mas nós sabemos que em Ti há vitória. Nós sabemos que em Ti há conforto. Nós sabemos que em Ti, Senhor, há solução. E nesta noite nós não estamos procurando em lugar nenhum a não ser ao altar do Senhor. Esta noite, Senhor, nós estamos mais uma vez entregando, Senhor, os nossos sonhos, projetos, deficiências, pecados. Não é para homem nenhum, mas estamos entregando para o Senhor. Sabemos que muitas vezes, Senhor, em nossas vasilhas há tudo, menos o óleo. Sabemos que muitas vezes em nossa vida há tudo, Jesus,
menos o pouco de óleo que nós precisaríamos para ouvir esta palavra. Mas esta noite, Senhor, nós te pedimos com toda a nossa alma, arranca tudo aquilo que não presta de nós. Arranca todo pensamento contrário à tua palavra. Arranca todo sentimento. Arranca tudo, Senhor, que nos faz sermos piores. Porque nós queremos, Senhor, é te agradar. Paulo diz, Senhor, quando eu quero, eu não faço, eu não consigo. E nós somos igual a Paulo, Senhor, e 1 milhão de vezes piores. Mas por favor, Senhor, que o Senhor possa ver um pouco de azeite que existe dentro do nosso coração. Que o Senhor possa ver, Senhor, um pouco de azeite que está dentro da nossa alma. Talvez misturado com água. Um pouquinho, muita água, mas pouco azeite. Mas glória ao teu nome, porque o azeite não mistura com a água, Senhor. Multiplique em nossas vidas, Senhor. O que é bom, o que é ruim, joga fora. Nos ajuda a jogar fora. Nos ensina a jogar fora. Nos ensina a rejeitar, Senhor, aquilo que te entristece. Nos ensina, Senhor, a ter, Senhor, como diziam os nossos pais lá no interior, gastura, Senhor, de tudo que é mal. Tudo que é mal, Senhor. Nós possamos, meu Deus, ser trabalhados pelo centro da tua vontade. Trabalha em nós, Jesus. Nós estamos aqui esta noite, Senhor, declarando, trabalha em nós, Senhor, trabalha em nós. Nós estamos abertos para manutenção, Senhor, trabalha em nós, porque as suas ferramentas, Senhor, são afiadas, porque as suas ferramentas são cirúrgicas, porque as suas ferramentas, Senhor, cortam até juntas e medulas, no mais íntimo da nossa alma, Senhor. Estamos entregando, Senhor, os nossos problemas, as nossas dificuldades. Estamos entregando, Senhor, tudo aquilo que tem te entristecido. Nos ajuda a passar por esta provação. Tira-nos dessa provação. E nos promove, Senhor, para um novo degrau, para a glória do teu nome. Agora, como ministro do Evangelho, eu quero orar pela tua igreja, Senhor. Orar por todos os irmãos que ouviram a tua palavra, e que esta palavra seja cortante, que esta palavra seja penetrante, e que nós, Senhor, possamos entender que nós somos valorizados por esse azeite. Somos recipientes, muitas vezes quase sem nada, mas o Senhor esta noite pode nos encher. Enche, Senhor, os teus filhos. Enche, Senhor, os nossos irmãos. Enche cada um de nós esta noite para a glória do teu nome, Senhor. Em nome de Jesus eu profetizo uma nova fase na vida da tua igreja. Eu profetizo uma nova fase na vida desta família aqui representada. Eu profetizo uma nova história para esta família. Que esta crise que trazia vergonha se torne abundância de Deus. Que esta crise que trazia agrura, que trazia constrangimento, que se torne em bênção do céu. A bênção que não para de jorrar. A bênção que é de Deus e que enriquece, que não acrescenta dores. Pai amado e justo, em nome de Jesus, abençoe o teu povo, amém. E você aplaude a Jesus. Podemos assentar em nome de Jesus.